Salve pessoal, eu sou Cristiano Santos da empresa Camus e esse é o Guia Prático do Conselho Regional de Educação Física, o CREF1. Nesse primeiro vídeo que eu estou promovendo aqui, eu vou falar sobre criação de personas, um assunto muito importante para toda a jornada que nós vamos fazer desses vídeos e todos os assuntos. A gente invariavelmente vai voltar nesse vídeo aqui, então aproveita que você está interessado nesse assunto, assine aqui o canal do Conselho Regional de Educação Física para não perder nenhum desses vídeos, não esquecendo, óbvio, de clicar no sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos lá, depois da vinheta eu vou começar esse assunto que é extremamente importante e útil para tudo que você vai fazer daqui para frente nas redes sociais, em sites, na internet de um modo geral, tá bom? Vamos lá! Bom, vamos lá, meus amigos. Acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que criação de persona não é o mesmo que público-alvo. Público-alvo você pode falar assim, a minha academia ela atua de 18 anos até 55 anos, mulheres e homens que querem fazer musculação, querem perder peso ou querem fazer uma aula um pouco mais lúdica para melhorar a sua qualidade de vida. Isso é público-alvo. Isso é muito genérico. Quantas pessoas dentro da sua academia hoje, fecha os olhos e pensa o seguinte, quantas tem nesse mesmo perfil na sua academia? Muitas. Mas você pode dizer que a partir deste espectro de clientes, você pode dizer que se você fizer uma determinada comunicação, você vai atingir todas essas pessoas? Não, né? E aí é que entra a criação de persona. O persona, ou também conhecido como avatar, ele se classifica por ter muitos detalhes importantes, individuais desta pessoa, para que você faça uma comunicação, uma tomada de decisão muito mais específica. E antes da gente se aprofundar no tema de personas, é importante a gente dizer o seguinte, hoje a gente tem aí a consolidação das redes sociais, e principalmente da internet como um todo, no mínimo aí de 20 anos que existe aqui no mundo e no Brasil também. Então como é que era o cenário antes? Imagine que você tivesse a sua mesma academia sem internet. Como é que você divulgaria? Como é que você conseguiria captar novos clientes? Fazendo as ações offline que você fazia antigamente, você faz hoje também. Então, por exemplo, panfletar, você anunciaria em revistas especializadas, faria anúncio em classificados, como jornais, próprias revistas, anunciaria, por exemplo, em páginas amarelas, que são os classificados mais amplos, baseados em segmentos. Você teria esse tipo de atuação. Então, como é que era essa comunicação? Era da empresa para muitos, né? Então era muito ditatorial. Era a empresa falando dela mesma, de como ela era boa, de como é a qualidade dos seus serviços e produtos, ou numa mala direta na caixa de correios. Enfim, o relacionamento só acontecia quando o consumidor tomava a decisão de ir até aquela empresa, de verificar a qualidade daquela informação. Então ele ia até lá e lá é que ele tinha algum tipo de interação. No caso de academia, diretamente com uma recepcionista. Se o seu anúncio tivesse um telefone, seria num telefone. Então era ali que tinha as primeiras interações e, em geral, as empresas elas falavam dos seus serviços e pouco se importava com a necessidade do consumidor. Então não havia, inclusive no mercado de academia, a consciência ainda, né? Nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, não tinha consciência ainda de qualidade de vida, saúde. Ainda não se falava tanto nisso. Se hoje já é difícil a gente criar uma cultura no usuário para aumentar os números, os percentuais de pessoas, né, dos brasileiros frequentando a academia, que dirá 30 anos atrás. Então era muito difícil. Era dificílimo convencer um cliente a fazer esse tipo de adesão, virar o seu consumidor. E acredite, quando a internet surgiu, esse comportamento das empresas continuaram do mesmo jeito, ditatorial. Nossa empresa faz isso, nosso serviço é melhor do que esse, nossa estrutura é ótima, enfim, continuava sendo uma comunicação de um para muitos.
Com o avançar do tempo, os blogs se popularizaram, as pessoas começaram a se conscientizar com assuntos, com portais mais esclarecedores, com criação de cultura, influenciadores, que a gente tanto fala hoje, mas já existia no começo da internet, mas não com esse nome, não com esse volume, mas já existiam muitos blogs, muitos conteúdos que estavam sendo produzidos e o consumidor passou a pesquisar, principalmente quando o Google começou, né? O Google existiu e aí as pessoas começaram a fazer busca baseada nas suas necessidades. E foi daí que as empresas começaram a perceber que as informações que existiam lá no Google, com o passar do tempo, aquela busca instantânea, né, que quando você vai digitando já vai autocompletando, as empresas começaram a perceber que as informações dos consumidores davam um horizonte muito mais específico, um comportamento muito mais específico. E as empresas começaram a perceber personas, ou seja, desse espectro de um monte de clientes que a gente falou no começo do vídeo, cada um deles tem uma necessidade muito específica. E cabe à sua empresa atender essa necessidade na sua comunicação, no relacionamento com o consumidor e, pasmem, até na divulgação de serviços e produtos. Então, por isso é fundamental para início de qualquer trabalho que a sua empresa venha fazer, não importa se seja venda, se é comunicação, relacionamento, não importa. Comece com persona, criação de personas. A criação de personas, ela é centrada no cliente. Todo o foco é a necessidade do cliente. E o nosso objetivo enquanto empresas é recolher essas informações, escolher o máximo de informações possíveis e detalhadas, específicas sobre o comportamento, sobre as necessidades, sobre as dores dos clientes, sobre os desejos dos clientes, para que a sua empresa consiga prover soluções de serviço. Ainda que a academia façam praticamente as mesmas atuações, é commodity muitas vezes, mas cada uma das atuações de cada academia tem uma especificidade também. Cada empresário tem um perfil, e dependendo do perfil da sua academia, a assertividade em relação à necessidade do consumidor pode dar match, como a gente chama, né? Igual no Tinder, dá match. Se um consumidor demonstra uma determinada necessidade e a sua empresa atende, vai dar match. Bom, aí você se interessou sobre o assunto e está aí pensando assim, como é que eu vou criar personas? Como é que eu entendo personas? Eu vou tirar isso da minha cabeça? Um pouco. Você tem uma percepção. Afinal, você tem uma academia. Você tem que fazer um exercício mental de entender quais são as especificidades de cada um dos seus clientes. Mas um caminho bem bacana, bem inicial para isso, para você começar esse trabalho, é entrevistar clientes. Sim, entrevistar, conversar mesmo. Aproveite que você já tem um relacionamento com esses clientes, escolha alguns desses clientes que você tem um relacionamento mais íntimo, que você tem a possibilidade de fazer perguntas e você sabe que ele vai te prover respostas sinceras. Então anote aí, e quando eu falo anote, eu estou falando de verdade, tudo que nós vamos fazer daqui por diante, em todos os vídeos que eu vou falar, é documentado. Tudo. Não importa se é você que vai prover esse assunto, esse tema, se é um funcionário, se é um gestor, se é um coordenador, se é uma empresa terceirizada, não interessa. Você, como gestor, você vai ter a capacidade de verificar se os processos estão sendo acompanhados da forma correta. Então, tudo documentado. Então, aproveita que você vai começar essa entrevista e documente isso. Escolha os clientes e faça uma entrevista reservada, não precisa ser na frente de todo mundo, tenha uma conversa com ele. Se for o caso, até dê um desconto para ele. Olha, se você fizer essa entrevista aqui para mim, eu vou te dar 5% de desconto na próxima mensalidade. Que tal? Vem aqui conversar comigo. E aí leve para uma sala privada, um momento mais adequado para isso, que seja conveniente para o cliente, né, no momento que ele possa te dar essa atenção. E aí você começa pelo básico, todas as informações normais. Nome, idade, qual é a estrutura familiar dele, se essa pessoa é casada, solteira, se ela tem filhos, profissão, o que ela faz para ganhar a vida, para você entender um pouco do contexto de como é a vida dessa pessoa. E aí você começa com uma pergunta muito importante, que é o que motivou o cliente a se inscrever, a se matricular na sua academia? Qual foi a motivação desse cliente? Qual foi o desejo desse cliente?
Então ele pode falar assim, eu queria perder peso, eu estava preocupado com a minha saúde. E é muito importante você ficar atento às palavras-chave, os adjetivos que essa pessoa utiliza. Então, por exemplo, perder peso é uma palavra muito importante nessa narrativa de resposta que a pessoa diz. Então, anote. Se possível, grave essa entrevista. Claro, deixando bem claro para o cliente que você vai utilizar isso para melhorar o serviço. Explique o objetivo disso. Quanto mais detalhes do pensamento, do mindset desse cliente, melhor, ainda que seja inconsciente. Porque a gente, quando está fazendo uma pesquisa, a gente está fazendo uma pesquisa baseada na nossa necessidade, no nosso desejo como consumidor. Então a gente não tem filtro. A gente joga a primeira palavra que vem à mente. Então é isso que nós queremos. Nós queremos exatamente isso, para que a gente seja mais assertivo. Então a gente tem que ouvir bem e anotar tudo que for referente a esse comportamento do consumidor. Então temas como dor, problema, solução, desejo, necessidade, tudo isso é fundamental para você saber. Outro ponto muito bacana, muito interessante, é você saber desse consumidor o diferencial da sua empresa. Por que você, consumidor, escolheu a minha empresa e não escolheu do concorrente ou do outro concorrente? Por quê? Por que você escolheu estar aqui? Foi preço? Foi o maquinário? Foi a estrutura? A proximidade da casa? Foi o atendimento da recepcionista no telefone? Isso é fundamental porque você consegue entender qual é o valor que essa pessoa dá para a sua empresa. E por fim dessas perguntas, eu acho que é fundamental você entender como essa pessoa conheceu a sua empresa. Ela conheceu nas redes sociais, ela conheceu de ouvir falar e aí foi um familiar que disse, ou um amigo que disse, um vizinho. Esse vizinho, familiar, amigo, ele frequenta a sua academia ou ele também só ouviu falar. Enfim, tenta entender da onde a empresa é conhecida, como aquele consumidor que virou seu cliente chegou até você. Você percebe que todas essas informações elas já são ricas, são totalmente valiosas e mudam completamente o olhar que você tem pela comunicação, pela venda, pela divulgação. Isso vai fazer toda a diferença daqui para frente em todos os vídeos que a gente vai falar. E aí o ideal é que você crie pelo menos 3 personas. Claro, você pode ter mais personas, não tem problema. Mas se você começar com 3 personas, só com entrevista, você vai ter um excelente ponto de partida. E sempre documente tudo. Não deixe isso na mente. Faça documentos públicos em que qualquer um tem acesso, qualquer um que fizer parte do processo como um todo. No começo você pode fazer sozinho, mas depois você compartilha isso com outras pessoas num lugar público. Recomendo fortemente o Google Drive para isso, para você criar um doc muito claro, muito específico dessas perguntas e respostas, colocando nome, facilitando o entendimento. Pode fazer vários documentos, isso é bem legal. O que eu posso garantir é que nos próximos vídeos, eu tenho certeza que se você documentar tudo isso direitinho, você vai ter uma outra visão num próximo vídeo que é falando sobre redes sociais. Sem essa documentação, você teria uma visão um pouco mais superficial. A partir do momento que você faz esse exercício, a tua visão de rede social, da sua marca para as redes sociais, vai ser completamente outra. Então, se você gostou desse vídeo, dê aqui o like, o dislike. Depois eu vou te explicar em rede social por que dislike também é bom. Comente aí o que você achou, alguma dúvida que você tenha. Claro, não se esqueça de assinar o canal aqui do CREF1, ativando as notificações para que no próximo vídeo, quando eu divulgar um vídeo novo, você ser notificado, tá bom? Até lá, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.